É um privilégio voltar a esta casa, onde eu chamei por muito tempo, por 5 anos pelo menos, e a gente ainda chama, né, meu anjo, de nossa casa. Aqueles que não nos conhecem, né, hoje eu estou pastor em São Manuel, uma igreja aqui no interior de São Paulo, ali na região de Bauru, Botucatu. E nós saímos daqui para assumir um projeto de revitalização lá. Estamos lá já há 6 anos. Então faz 6 anos que nós saímos desse lugar, dessa casa abençoada. Eu fico muito feliz não só de rever os irmãos lá no acampamento, mas de rever alguns irmãos aqui, alguns rostinhos lindos que estavam com saudade, que a distância e o trabalho pastoral não deixa a gente ficar tão perto de vir para cá, né? Todo final de semana a gente está lá na nossa demanda. Bom ver os irmãos. Bom conhecer o Davi, Carol, que coisa linda. Bruno ali, que coisa maravilhosa. Esse aí, ele foi orado e projetado no acampamento, né? Aleluia, né? O Daniel também ali, orado, planejado, ali perto também, né? E tem também o Paulo e a Mi, que estão ali, minhas ovelhas lá de Sorocaba, lá de São Manuel, que estão morando em Sorocaba agora, estão aí com a gente. Que bom. Fico feliz, deixa eu me atentar ao texto, porque se deixar nós vamos ficar conversando até tarde da noite. Eu sei que o pastor já falou, pastor, fica olhando ali que o relógio fica vermelho, ele começa a ficar vermelho, azul, laranja, de repente sai alguma coisa de lá e aquela luz vem em cima de você. Então não quero problema com aquela luz. Se você tiver com a sua Bíblia, livro de Marcos, o capítulo é o 5. Livro de Marcos, o capítulo 5. Quero ler contigo esse texto. Ele vai fazer parte para a gente fechar o nosso acampamento da família. E talvez aqui, abrindo um pouquinho mais para você que veio, você que está nessa noite aqui, mas que não pôde acompanhar a gente no acampamento. Você perdeu, sinto em te dizer, mas foi um momento maravilhoso, muita coisa boa, muita celebração. Inclusive alguns detalhes estarão postos nas fotos semana que vem, já disse o pastor. Algumas fotos diferentes, umas fotos amarelas, verdes, azuis, né? Se é que a gente entende o que eu estou dizendo. Os irmãos de lá, né? Piada do acampamento, né, pastor? Me perdoa, agora eu falei para você que agora eu estou com o microfone. Mas você que não pôde ir com o acampamento com a gente, eu quero trazer esse texto para a gente pensar um pouquinho, porque de todo esse texto faz parte de uma narrativa de Jesus. Marcos capítulo de número 5, que também repete-se nos outros evangelhos. E essa narrativa de Jesus, ela traz para nós algumas preocupações naturais, mas eu quero chamar a sua atenção para o final do texto e a gente tirar alguns desafios e voltar para casa. Esse texto de Marcos no capítulo 5, se você estiver com a sua Bíblia, se você não estiver, aqui vai dar para você lê-lo junto com a gente. Ele também se repete no livro de Mateus e também no livro de Lucas. E esse texto é sobre uma cura de uma possessão demoníaca que aconteceu no tempo de Jesus. Nós vamos encontrar na narrativa dessa história um personagem da qual não tem nome, é um endemoniado. E esse homem, ele acaba sendo vítima dessa possessão demoníaca, que a única vez que o texto chama-os de legião, que é muitos, nós não vamos entrar nesses detalhes hoje. Contudo, esse homem estava, e o texto também vai nos narrar, mas só para você entender o cenário, o pano de fundo, 40 anos dessa forma. O texto diz que ele é maduro. O outro evangelho, no livro de Mateus, quando vai falar também sobre ele, fala que havia outras pessoas conjuntamente por causa da questão do problema daquela cidade. E um dos fatos interessantes desse texto, talvez você se recorde ao olhar e lê-lo um pouco mais à frente, você vai perceber que é esse o texto onde Satanás, onde os demônios conversam com Jesus. Se você olhar, não é o momento também, mas se você olhar com cuidado e carinho, você vai ver Satanás pregando o evangelho. Estranho isso, não? Mas leia o texto com cuidado. Quando Satanás olha para Jesus e fala quem é Jesus, conversa com Jesus, pede para Jesus, toda aquela narrativa tem a ver com Satanás, mesmo ele pregando o evangelho para quem quiser ouvir. Dá uma lida nessa perspectiva. Posteriormente, eles pedem, e você conhece bem esse texto,
para que Jesus os tire daquele homem e os conduza para os porcos. Lembram disso? E aí os porcos, tomados por aquela situação, se lançaram num penhasco, num abismo, e ali morreram. Mais ou menos essa história a gente conhece até aí, mas ela tem muito mais. Eu quero ler para você entender esse pano de fundo, e vai vendo nos textos e te fazer sentido. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo, um homem possuído do espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem, segundo o texto, vivia nos túmulos e ninguém podia nem ao menos prendê-lo, nem com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e também por cadeias, as cadeias foram rompidas, quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém ousava dominá-lo. Numa outra tradução, andava sempre de noite e de dia, e o seu gesto de andar fazia com que gritasse por entre os túmulos e pelos montes, e se ferindo muitas vezes com pedras. Quando ele viu de longe Jesus, ele correu, prostrou-se diante dele, e gritando em alta voz, presta atenção, como eu disse que Satanás prega o evangelho: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Olha o reconhecimento de Satanás de quem é Jesus. E talvez Satanás, que sabe do plano maravilhoso de Deus, continua dizendo: por quê? Por Deus. Satanás clamando a Deus. Estranho, não? Por Deus, peço-lhe que não nos atormente, diz a legião. E ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome. E o resultado do nome Legião, questão grega inclusive dos romanos, é porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora daquela região, no caso daquele país, porque ali era de domínio deles. Ora, uma grande manada de porcos estava passando por ali e indo para o monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus. Uma vez falando sobre isso, eu disse: até Satanás pede para Jesus antes de fazer as coisas, e nós não. Nós faz e depois pede para Jesus correr atrás de nós. Aprendeu como é que funciona? Até Satanás sabe que primeiro é sobre ele, por ele e para ele. Ele conhece, ele só não crê, mas ele respeita, por isso ele pede. Antes de qualquer coisa, manda-nos aos porcos, pedido de oração de Satanás para Jesus, para que entremos neles. E Jesus então respondeu a oração de Satanás. Pastor, que loucura, o texto que está dizendo. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, se lançou, precipitou-se despenhadeiro abaixo, segundo a nossa versão, para dentro do mar, onde ali morreram, onde ali se afogaram. Os que tratavam os porcos, porque era uma região distante do povo judeu, e eles podiam fazer isso, fugiram e foram anunciar a toda a cidade pelos campos. E então o povo saiu para ver o que tinha acontecido daquela situação. E aproximando-se de Jesus, eles olharam e observaram e viram aquele ex-endemoniado, o que estava cheio de legião, assentado agora, vestido em perfeito juízo ao lado de Jesus, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado, mas também não esqueceram de dizer o que aconteceu com os seus porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse daquele lugar. Quando Jesus estava saindo daquele lugar, entrando no barco,
Presta atenção aqui nesse texto. Antes disso, antes da gente continuar lendo o versículo 18, é bem interessante a gente perceber que Jesus, no capítulo anterior, fala da narrativa dele, onde ele está indo para outro lado, ele pede para os discípulos irem para outra margem, para outro lugar, mas eles nem imaginam o que Jesus faria lá, nessa região. Mas eles pegam, enfrentam uma tempestade, capítulo anterior, enfrentam uma tempestade em meio ao mar, mas chegando lá, assim que ele sai do barco, chega na cidade, ele encontra esse jovem, esse homem, 40 anos ali. Lucas menciona sobre isso. Talvez a gente fique pensando, poxa, ele fez o milagre, fez o que fez e foi embora. Ficou pouco tempo ali. Ele ficou ali suficiente para fazer uma coisa: libertar esse homem. Jesus chamou os discípulos, ele já percebia, e eu creio nessa expressão, de que Jesus, mesmo estando do outro lado, ele sabia que ao outro lado do mar existia alguém que precisava muito de Jesus, precisava muito do toque de Jesus. Isso é importante a gente lembrar, porque a gente percebe nessa expressão que não há nada impossível para Jesus, e mesmo distantes, estando nele. E a grande circunstância desse texto é que Jesus desembarca, chega perto dele, Satanás se manifesta, aquela coisa toda, mas o resultado até o versículo 17 é que aquele homem foi curado, foi liberto, foi transformado. Outro dia nós tivemos a oportunidade, nós vamos falar sobre isso um pouco mais para cima, mas não é o objetivo hoje. O objetivo, a partir dessa libertação que Deus traz para esse homem, está a partir do versículo 18. Quando Jesus estava voltando, ou entrando no barco para voltar ao outro lado, porque a sua missão acabara, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Senhor, deixa eu ir com o Senhor para o barco, deixa eu estar contigo, deixa eu continuar essa jornada agora com o Senhor me libertou, o Senhor fez algo maravilhoso sobre a minha vida. Mas Jesus não deixou. Estranho, né? Jesus não o permitiu. Mas não o permitiu, talvez na nossa linguagem ou leitura, dizendo: por que Jesus não deixou esse indivíduo que agora é um liberto sair com Jesus para dar testemunho? Sair com Jesus, nós temos alguém aqui, ó, eu fiz um milagre lá, verdade, Jesus? É isso aqui, ó. Verdade, Jesus, olha. Ou talvez aquele Jesus sempre tendo alguns do seu lado: ó, esse aqui não andava, agora anda. Ó, esse aqui não enxergava, agora ele vê. Ó, esse aqui não falava, agora solta o som, até canta. Podia ser um marketing maravilhoso para Jesus, sim ou não? Colocar nas redes sociais, milagre, tirar uma selfie, eis endemoniado, aleluia, né? Talvez fosse hoje, Jesus não faria, mas muitos de nós faríamos, sim. Mas Jesus não fez isso. E diferente da atitude talvez que eu faria, ou você faria, ou que a gente imaginaria que seria o resultado, mais um, olha que discípulo amado, transformado, regenerado pelo poder de Jesus. Que perfeito para ser apóstolo, que perfeito para estar do lado de Jesus, testemunha viva da transformação. Mas Jesus então não permitiu, pelo contrário, lhe deu uma ordem e disse assim: vá para a sua casa, vá para seus parentes, ou em outra tradução, volte para a sua família, e ao chegar lá, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como Ele teve compaixão de você. E versículo 20 para a gente fechar. Então ele voltou para sua casa e começou a proclamar, não só na sua casa, mas em todas as regiões chamadas de Decápolis, tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos ficaram embasbacados, admirados, encantados em ver o que Jesus fez. Essa expressão do texto, eu espero que de alguma forma, alguma dessas expressões e leituras nossas, já possa ter produzido em você, não só alguns desafios a partir do Espírito Santo, mas também produzir em nós
alguns incômodos a respeito disso que a gente precisa entender sobre esse texto. Um homem endemoniado, um homem que vivia há 40 anos, um homem que passou por momentos difíceis, e as características que a gente percebe nesse texto, é que esse homem teve problemas com as pessoas, e por muitas vezes eu acredito, e a gente sabe disso, quando você tem algumas pessoas das quais exercem uma força externa sobre nós, ou interna e espiritual, quer seja de demônio, ou quer seja de bebida alcoólica, quer seja de vício de drogas, ou qualquer drogadição, essas pessoas começam a ficar com problema, e conforme aquilo vai aumentando, essas pessoas começam a nos dar problema. Quantas famílias vivem a partir desse problema, distâncias e mais distâncias dos seus entes queridos. E eu imagino que esse homem, pela idade que ele tem, pela postura que ele agia, por causa da legião sobre ele, ele agredia, ele era estúpido, ele era muito ignorante. Mas depois que Jesus conversa com esse homem, ele se tornou um ex. E eu gosto de usar a expressão para você entender um pouquinho, que nós somos, a igreja é o aglomerado de ex. Ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-pecador, ex-blasfemador, ex-ladrão. A igreja é ajuntamento de ex, de homens e mulheres que foram lavados e resgatados pelo sangue de Jesus, e foram transformados, e agora quando nós olhamos, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 3, aquilo que eu era anteriormente já não sou mais, agora eu vivo diferenciado. Então aquilo que eu fazia parte da minha natureza adâmica, da qual eu fui transformado, nascido de novo. E esse homem aqui fazia parte disso. Ele era definitivamente um homem que se encontrou com Jesus, foi transformado. Mas aqui faz sentido o tema da nossa mensagem quando ele diz: você não vai comigo, você não vai viajar comigo, você não vai ser um apóstolo comigo. Primeira coisa, volta para a sua casa. E aqui eu quero deixar para você entender algumas coisas importantes. Primeiro, por que Jesus mandou ele voltar para casa? Por que Jesus mandou ele voltar para a sua família? E aqui eu quero, a despeito daquilo que a gente conversou já no acampamento, e abrir um pouquinho rapidamente aqui para nós. Primeira verdade para você guardar no seu coração: família é projeto primeiro de Deus. Falamos sobre isso no acampamento, e não só falamos sobre isso, mas faz entender, e aqui eu quero expor um pouquinho para você, que a família começa em Gênesis, no capítulo 1, quando a própria narrativa de Deus, a partir do versículo número 26, vai dizer para nós, 25 melhor: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, na expectativa de que a Trindade agora se revela na família de Adão e Eva, na sua criação. A partir dessa criação, quando vem um pouco mais à frente, fazendo uma leitura bíblica, você olha Deus falando com Abraão, e a conversar com Abraão, ele diz: eu farei bendita todas as famílias da terra. Deus sempre trabalhando com famílias, família adâmica, família de Abraão, família de Isaac, família de Jacó, vai para frente, a Bíblia toda trabalhando em família. Josué dá um salto a partir disso na sua carta, quando ele diz: escolham quem vocês querem, porém a consciência que Deus me dá é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Família. A última palavra de Malaquias, no capítulo 4, quando encerra-se o livro e tem um período intertestamentário, falamos sobre isso no acampamento, a última palavra é sobre família, que Deus converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Família. Depois em Jesus, quando vem o nascimento, Jesus nasce em uma família. Não precisava, Deus podia fazer o que Ele quisesse, mas Ele permite que aquele que era se esvaziou, como a gente cantou, e se adentrou em uma família. O primeiro milagre de Jesus foi onde? No início de uma família, casamento. O final da história de Jesus, de sexta-feira, Jesus estava na cruz, e quem estava perto dele? A sua família. Depois para frente, Jesus ressuscita e desenvolve agora uma nova família, chamada igreja, que é a família de Deus. Adotados, co-herdeiros com Ele, apóstolo Paulo, não vamos entrar nisso em detalhe. Depois no final você vê a família. Em Apocalipse nós fazemos parte então, novo céu e nova terra, e ocupamos o lugar onde somos todos da família
de Deus. Ou seja, a partir de toda a narrativa bíblica, o que a gente enxerga, observa, percebe e sabe que isso é bem enfático da parte dos céus: família é um projeto de Deus. Irmão, família não é um projeto da tua escola, por isso que não é ela que detém o que é uma família. Família não é um projeto da cultura, por isso não é a cultura, não é projeto de governo, não é projeto da ideia brasileira, não é projeto americano. Não, família é um projeto dos céus, é um projeto de Deus. E nós, como aqueles que sustentam, como nós cantamos no nosso hino, o pendão real, levantar, nós que detemos a ideia de que a família é algo na construção da igreja, a gente precisa não só valorizar, mas entender que isso é um princípio dos céus para a gente. E aquele homem, ouvindo de Jesus, Jesus disse bem claro: volte para sua casa. Você imagina o caos que aquele homem provocou na sua casa, sim ou não? O jeito dele se tratar, as pessoas passavam perto dele, talvez, de que família é, qual é o sobrenome desse homem, de onde ele veio, quem são os tios dele, será que ele tem filhos, será que ele tinha uma esposa antes de estar nessa situação, será que ele teve algum lugar onde ele se desenvolvia, onde morava esse homem antes de morar no cemitério? Por causa dessa preocupação, Jesus o manda voltar para casa. Por isso que aqui eu quero desafiar você, a mim, ao nosso coração, a gente entender algumas coisas importantes de que família é um projeto de Deus, para que a gente entenda que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 5, nos ensina sobre isso, quando ele diz: quem não cuida da sua família, nega a fé e é o pior do que dos crentes. O que Jesus está nos ensinando, eu quero que você leve para casa esse primeiro momento, é que a sua família é muito importante para Jesus. A família daquele homem era muito importante para Jesus, por isso Jesus abriu mão de um lindo, maravilhoso e abençoado missionário para voltar para casa. Mas a gente também tem a mesma ideia. Infelizmente eu vejo muitos homens e mulheres, pais, não levando muito como prioridade a sua família. Eu não sei se aconteceu com você já, mas talvez trocamos a nossa família pelos nossos trabalhos. E às vezes até trocamos a nossa família pela igreja. Ficamos tanto tempo, com tanta energia gastado na igreja, nas ações da igreja. Mas o que você leva para a sua família? O que acontece quando você volta para casa? Jesus manda esse homem voltar para casa porque ele sabia que a casa é um lugar, o primeiro projeto. Volta para casa para restaurar o fundamento chamado família. Mas a segunda verdade que eu queria que você guardasse é que também Jesus manda esse homem voltar para casa, chama a atenção desse jovem para voltar para casa, porque casa também é o lugar de restauração. Talvez a gente não perceba, e aqui só para você tentar entender essa narrativa, como eu disse, aquele homem foi mau, e homem mau faz maldade. Ele foi ruim, pessoas ruins fazem coisas ruins. Pessoas ruins, ocupadas pelo pecado, elas transgridem, elas agridem, elas falam besteira, elas são precipitadas na voz, elas fazem coisas que a gente fala: poxa, como pode alguém fazer isso? Pode. O mundo jaz no maligno. E essas ações que nós fazemos, o lugar que nós mais magoamos pessoas é na nossa casa. Por exemplo, se eu vou à sua casa, e lá na sua casa você me chama para tomar um café, comer alguma coisa, e eu pego um copo que você às vezes está guardado e não coloca quando qualquer pessoa está, mas o pastor está vindo na minha casa, coloca aquele copo lá, e de repente o pastor quebra o copo, o que você diz? Ô pastor, fique em paz, acontece. Se teu filho quebra um copo na sua casa, o que você faz? Ô moleque, tá louco? As crianças. Não é assim? Se alguém de fora faz algo diferente daquilo que você não gosta, em paz. Se é o teu cônjuge, só podia ser. A nossa casa parece ser um dos lugares que nós mais nos descuidamos a despeito de amor.
Por sua vez, nós mais magoamos. E há uma expectativa, talvez, porque nós conhecemos e eles nos conhecem, e sabe que é o momento, a gente gera uma sensação de que eu posso ofendê-los um pouco mais, porque eu sei que eles vão me amar e me perdoar. Então parece que a gente aí abusa. Por isso que talvez Jesus pede para esse homem: volta para casa, porque você precisa se acertar com pessoas lá dentro. Por isso que a segunda verdade desse texto que nos ensina é que nós precisamos voltar para casa. E a família é o lugar de restauração. Família é um lugar de reconciliação. Família é um lugar onde nós precisamos ter consciência de que ao estar ali, ou por estar ali, aquele é o lugar mais seguro que a gente precisa estar. Há um livro lindo, se você puder ler um dia, O Lugar Mais Seguro da Terra. Ele fala sobre a igreja, que é o lugar mais seguro da terra. Mas ele fala por ser igreja, e ele fala isso no capítulo 1 e 2, que não só por igreja, mas por ser família. Quando a igreja é uma família cheia de intimidade, de cuidado, de reconciliação, de suporte uns com os outros, a família a igreja se transforma. E o lugar mais seguro da terra é a igreja, ou deveria ser a igreja. Trazendo para a individualidade, o lugar mais seguro da terra deveria ser o seu lar, para quem convive lá. Pergunto para você: quando você está mal, você pode chegar em casa e encontrar alguém abraçando você e dizendo: vem cá, o que está acontecendo? Dias desses até, minha esposa estava no trabalho, correndo lá na igreja, e eu lá, aquela loucura, sem comer direito, estudando. E quando o pastor se empolga para fazer sermão, estudar, né? Às vezes nós esquece de comer, esquece de tudo, vai embora, e vai deslanchando. Aí ela olhou para mim à noitinha, chegando em casa, cansado, falou: às vezes seus olhos estão cansados, vamos lá em casa, vou preparar um negócio para a gente comer. Como é bom você voltar para casa e saber que a tua casa é um lugar seguro para estar. Mas infelizmente, o próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, que muitas vezes nós adoramos a Jesus como estamos fazendo aqui, mas quando lá em casa nós não somos os mesmos adoradores que aqui adoramos a Jesus. Talvez você é muito educado com os seus filhos, como nós falamos no acampamento, na igreja, com a esposa, com o esposo, com o seu cônjuge, mas em casa não é assim. Parece que a religiosidade não te acompanha, e não deve mesmo te acompanhar, mas também parece que a graça de Jesus que nos alcança aqui, ela não sai daqui para continuar com você na sua semana, na sua casa, para você ter um lar de fé. Uma família me procurou um dia desses e disse assim: pastor, nós estamos com um problema em casa. Eu falei: está feia a coisa? Está feio. E naquele domingo seguinte ele falou: pastor, nós vamos para a igreja. Eu falei: não vem para a igreja. E eu disse uma frase que eu tinha ouvido de um pastor: venha menos na igreja e fique mais para a sua casa, até você consertar o que está na sua casa, para você trazer todos para a sua igreja. Não estou dizendo que você não deva frequentar um culto, só estou dizendo para você tomar mais consciência que o que acontece dentro da sua casa é muito mais importante do que o jeito que você vem adorar aqui. É isso que Jesus diz em Mateus 5. Se você vem trazer alguma coisa e se lembra que alguém tem algo contra você, por exemplo, teu filho te deixou triste, ou você magoou seu filho, ou a sua esposa, ou seu cônjuge, deixe aqui a sua oferta e volte, reconcilie-se e depois venha e continue a adorar. O que Jesus está ensinando a gente é que a gente precisa voltar para casa para se reconciliar. Esse final de ano para mim foi bem interessante, porque uma pessoa chegando para mim disse: pastor, faz 3 anos que eu não falo com meu pai. Uma filha. Eu disse para ela: mas por quê? O que houve? Ela contou a história ao lado dela. Eu disse para ela: você tem muita razão de sentir o que você sente. Eu também talvez faria a mesma coisa, ficaria muito isolado, triste e mudo. Mas não é sobre mim nem sobre você, é sobre a graça de Jesus. Você está aqui só porque eu falei? Não, você está vindo aqui na minha sala para a gente conversar, porque o Espírito Santo de Deus está te incomodando a fazer o que você tem que fazer. Eu nunca disse nada para ela, mas eu tive que dizer isso para ela. É Deus que está te incomodando. E o que Ele está dizendo para você fazer? O que você precisa fazer? Aí ela disse: pastor, mas eu não sei como fazer. Aí eu perguntei para ela: Amanda é o nome dela. Você sabe o que você vai fazer? Sei, então eu vou te ajudar. Escrevemos uma narrativa, colocamos, ela mandou para o WhatsApp, mandou para o pai.
queria conversar com o pai. Enfim, o esposo dela ajudou. Passado alguns dias ela mandou mensagem, eu mandei para ela: e aí, como é que tá? Como é que foi? Ela falou: pastor do céu, tirei um peso das minhas costas, coloquei uma pedra no passado, me reconciliei com meu pai. Malaquias: Deus converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Como é que anda a sua casa? Volte para casa, porque talvez ali é o lugar onde a reconciliação clama. E por último, mas não menos importante, para a gente fechar, Jesus manda ele voltar para casa, porque a casa é o primeiro lugar que eu e você vamos viver missionalmente. Como é isso, pastor? Vou melhorar a palavra. A nossa casa é o primeiro lugar onde as pessoas vão evidenciar a transformação que Jesus está fazendo na nossa vida. Por isso que Jesus mandou ele para lá. E não só disse para ele ir, mas disse: vá, viva, volte, fale, mostre, conte aquilo que Deus fez na sua vida. Ou seja, o primeiro campo missionário que a gente precisa viver não é trabalho, não é na escola, não que isso não seja, mas não é a prioridade. A prioridade é que a transformação que Jesus está produzindo na minha e na sua vida tem que ser vista primeiro pelos nossos filhos, tem que ser visto primeiro pelo nosso cônjuge, tem que ser visto primeiro por quem está do nosso ladinho, olhando para nós, falando: Jesus está fazendo tão bem para a nossa família. O grande problema é que nós vivemos transformações e queremos sê-las em todos os lugares, mas quando chega em casa parece que essa transformação não é tão evidente e tão clarificada. Por isso Jesus manda esse homem, e eu também faço das mesmas palavras de Jesus: volta para casa, porque a tua casa é o primeiro lugar que você precisa se tornar um missionário. É ali que os teus filhos precisam ver que Jesus está mudando a tua vida. É ali que as pessoas, a sua esposa, seu esposo, seus familiares, seu tio, a sua mãe, quem quer que seja, veja que você está diferente. Um amigo nosso, uma vez, num culto, tocando, ele ministrava com a gente louvor, inclusive ele tocava com a gente, e ele foi dizer para nós, tocando, ministrando, a mãe dele chegou para mim e falou: Isaías, lá em Botucatu ainda, esse menino, o nome dele, X, ele é uma benção na igreja, mas em casa é um demônio. Talvez essa narrativa não faça parte só da história dele. Se eu perguntar para os filhos de vocês: quem são vocês? Se eu perguntar para os esposo, seu cônjuge, ela vai poder, eles vão poder dizer a mim: eles são parecidos com Jesus. Meu marido era de um jeito, quando ele começou a se render a Jesus, ele está mudando que eu não tenho nem ideia. Tive uma alegria esses dias também, de receber um casal na nossa igreja. O Paulo conhece, o Gui. E o Gui começou na nossa igreja e eles moravam juntos. Ele e a Tamara. Moravam juntos ali, frequentaram a nossa igreja, começaram aí. Primeiro dia ele se encantou com a nossa igreja, já foi ajudar a gente nos mutirões que a gente faz, aquela loucura toda. De repente o Gui chegou para a gente, falou: pastor, eu quero ir no acampamento da família. Falei: beleza, Gui, vamos embora. E ele falou: pastor, mas eu não estou casado, a gente mora juntos já há uns 3 anos, católico, inclusive nessa penúltima vez fiz o batismo do Gui e da Tamara. E ele falou: pastor, mas Deus está me incomodando, eu não posso ir desse jeito. Eu não posso ir assim, porque eu quero estar no acampamento da família com a minha esposa, dormindo no quarto junto com ela, no ar-condicionado, mas eu não posso fazer isso. O que o Gui fez, Paulo? Alinhou o casamento, ajeitou tudo lá, fomos lá com eles, fechou, o pastor está aqui. Estou diante de Jesus dizendo: voltei para casa, ajustei tudo, agora é só Jesus na causa. Isso é bênção. Sabe quem que é o Gui hoje? Líder na nossa igreja. Sabe quem que é o Gui hoje? Sendo transformado dia após dia pelo Evangelho de Jesus. Sabe quem que é o Gui hoje? O homem que a Tamara olha e fala: não é mais aquele homem que eu tinha em casa, agora é outro homem que eu tenho na minha casa. A gente precisa ter isso, irmãos. Aquilo que Jesus transforma na gente, o primeiro lugar de evidência deve ser no nosso lar. Por isso eu quero encerrar trazendo para a gente pensar, e eu quero até convidar para a gente cantar uma canção bem antiga,
Eu aprendi aqui, nós aprendemos juntos, provavelmente em alguns momentos. Mas eu quero te convidar para você ouvir e refletir e agir. Lembrando que nesse texto Jesus ensina a gente voltar para casa para restaurar os fundamentos. Família é a coisa mais importante que a gente precisa ter. Jesus manda voltar para casa para a gente entender que casa é o lugar de restauração. Se há confusão, talvez hoje Jesus está dizendo para você: volta para casa, reconcilie-se com os seus. Jesus também nos manda voltar para casa, porque Ele sabe que as primeiras pessoas que precisam ver a transformação de Jesus na nossa vida é a nossa família. Por isso, para você ouvir, refletir e agir, assim como aquele jovem, não existe nada e nem ninguém que seja impossível de Jesus cuidar e transformar a história. Pode ser um endemoniado, pode ser legião, pode ser drogado, pode ser o que for. Nada é impossível para a transformação quando se encontra com Jesus. Nada. Você crê nisso, amém? Nada é impossível. Segunda verdade para você guardar: há quanto tempo você está longe da sua família? Ou há quanto tempo a sua família está distante entre si, morando mesmo na mesma casa? Há quanto tempo falta harmonia dentro do seu lar e você sabe disso?